Ansiedade, overthinking e falta de paz. Como parar e confiar em Deus de verdade. Motivação cristã. Você já sentiu que a sua mente não te dá um minuto de descanso? Que mesmo quando o corpo está parado, a alma continua correndo? Pensando no que fez, no que poderia ter feito, no que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça? Talvez você acorde cansado antes mesmo de levantar da cama. Porque o seu coração não dorme. Ele discute, argumenta, calcula, imagina 1000 cenários, tentando resolver o que só Deus pode mudar. É um tipo de cansaço que o corpo não entende, mas a alma sente. Uma fadiga silenciosa, uma guerra dentro da cabeça. E quanto mais você tenta controlar, mais perde o controle. Quanto mais pensa, menos entende. Quanto mais busca respostas, mais distante parece a paz. Você ora, mas não consegue desligar. Você crê, mas continua com medo. Você diz que confia, mas por dentro o coração se defende. E se Deus não fizer? E se não der certo? E se for eu que tenha que resolver? E é nesse ponto que a mente se transforma em prisão, porque o inimigo sabe que não precisa destruir você se conseguir prender seus pensamentos. Ele só precisa te fazer duvidar o bastante para que você viva tentando entender, em vez de apenas confiar. Mas existe algo que Deus quer sussurrar ao seu coração hoje. A paz que você perdeu não está longe. Está escondida debaixo do peso que você carrega, tentando controlar o que pertence a ele. Overthinking, pensar demais, é uma forma disfarçada de medo. É a tentativa humana de fazer o papel divino. É o coração dizendo, eu confio em Deus, mas a mente gritando, e se ele esquecer de mim? Mas ele não esquece, ele nunca esquece. E enquanto você tenta dirigir, ele está no banco do passageiro, esperando que você solte o volante. Porque a paz não vem quando tudo se encaixa, ela vem quando você finalmente permite que Deus conduza. A pergunta é, o que ainda te impede de entregar o controle? Por que você insiste em carregar um fardo que o próprio Criador te pediu para soltar? Talvez porque você ache que entregar é desistir. Mas não é. Entregar é o ato mais corajoso que existe. É dizer, eu não sei o caminho, mas sei quem é o caminho. Há um selo de Deus neste momento. Ele quer falar contigo, não sobre o que você deve fazer, mas sobre quem você precisa voltar a ser. E é nessa jornada que vamos caminhar juntos agora, porque antes da mente se acalmar, o coração precisa se render. E quando o coração se rende, a paz volta a habitar. Mas há algo que você precisa entender primeiro. O verdadeiro inimigo não é o pensamento em si, mas o que o alimenta. Há um momento em que o silêncio da mente se torna mais barulhento que qualquer grito. É quando você tenta descansar, mas sente que há algo dentro de você que não desliga. Uma angústia que não tem nome, um medo que não tem forma. Você pensa demais porque não quer sentir, analisa porque não quer confiar, controla porque tem medo de cair. Mas a verdade é que a raiz do seu cansaço não está nas situações ao seu redor. Está na tentativa de entender o que só se vive pela fé. Porque há coisas que Deus não explica. Ele simplesmente convida você a atravessar. Você diz que acredita em Deus, mas continua tentando resolver do seu jeito. Você ora, mas ao terminar a oração, já procura um plano B. E sem perceber, transforma a fé em cálculo e a esperança em expectativa. O inimigo não precisa te fazer perder a fé. Ele só precisa te fazer duvidar o suficiente para que você viva tentando provar que confia, mas sem realmente confiar. Ele sabe que enquanto você pensar demais, você não ouvirá a voz de Deus, porque o barulho da sua mente é mais alto do que o sussurro do Espírito. A paz que você busca não está no fim da resposta, está no meio da entrega. Não está em entender o que acontece, mas em descansar no fato de que Deus sabe exatamente o que está fazendo.
Quantas vezes você já tentou prever o futuro e mesmo assim as coisas saíram de forma completamente diferente? Quantas vezes Deus te surpreendeu quando você achou que tudo estava perdido? E ainda assim, você volta a tentar controlar o que Ele já prometeu cuidar. Pensar demais é uma forma disfarçada de incredulidade. É a mente tentando ocupar o lugar que pertence ao coração. É o medo travestido de prudência. Mas Deus não chamou você para sobreviver analisando. Chamou você para viver confiando. Há um limite entre pensar e se perder nos próprios pensamentos. E é aí que a ansiedade nasce. Quando a sua imaginação corre mais rápido do que a sua fé. Deus não está te pedindo para ignorar o que sente. Está te pedindo para não deixar o que sente dominar quem você é. Porque quando você entrega o controle, Ele devolve o equilíbrio. Talvez o que mais te machuque hoje não seja o que aconteceu, mas o que você continua revivendo na mente. Cada detalhe, cada cada lembrança. Mas Deus quer te libertar desse ciclo. Ele quer te ensinar que pensar demais não te protege, te aprisiona. E quando você finalmente entender isso, perceberá que o controle nunca foi segurança. Foi apenas ilusão. A verdadeira segurança está em quem segura você. Mas há algo ainda mais profundo. O que realmente impede você de confiar não é o medo do futuro, e sim as feridas do passado. E é sobre isso que vamos falar a seguir. O ponto onde o passado ainda comanda os seus pensamentos e impede a sua entrega. Você não pensa demais porque gosta. Você pensa demais porque foi ferido. Lá atrás, alguém quebrou a sua confiança. E o seu coração aprendeu a se defender com raciocínio. Cada pensamento é uma tentativa de prever a dor. Cada plano é uma forma de se proteger de ser decepcionado outra vez. Você não percebe, mas o seu medo não é do futuro, é do passado se repetir. É por isso que, mesmo quando Deus diz, confia em mim, algo dentro de você hesita. Porque confiar de novo dói. Confiar parece se expor, parece deixar o escudo cair, mas Deus não quer apenas que você confie nele. Ele quer curar o motivo que te fez parar de confiar. E essa cura começa quando você para de justificar o seu medo e começa a reconhecer que ele existe. O trauma ensina a mente a vigiar, mas o espírito ensina o coração a descansar. E é nesse conflito que muitos vivem presos. A mente tentando controlar o que o coração foi chamado a entregar. Você pode até achar que pensar demais te deixa mais preparado, mas na verdade te deixa mais exausto. Porque todo pensamento que nasce do medo exige mais energia do que o amor consegue sustentar. Há um detalhe importante. O inimigo sabe exatamente como transformar o seu passado em argumento. Ele te lembra do que não deu certo, das vezes em que você confiou e se frustrou, das promessas que pareciam não ter se cumprido. Ele não quer te convencer de que Deus não existe. Ele quer te fazer crer que Deus não se importa. Mas há algo que o diabo não entende. Deus não prometeu ausência de dor, ele prometeu presença na dor. A fé não é garantia de que nada vai quebrar, é a certeza de que, mesmo quebrado, você será sustentado. E quando você começa a ver o seu passado sob a lente da graça, percebe que Deus nunca te abandonou. Ele estava lá em silêncio, te ensinando a depender, não a temer. Quantas vezes o que parecia perda era, na verdade, livramento? Quantas vezes a dor que te fez parar foi o ponto exato onde Deus começou a reconstruir? O medo faz você querer entender o porquê. A fé te ensina a confiar no para quê. E é nessa mudança que o controle começa a perder força. O que você precisa não é de mais explicações, é de mais descanso, porque o descanso é o sinal da confiança. E o descanso é impossível quando o medo ainda governa a mente. Deus está dizendo, filho, eu não quero apenas te dar paz, eu quero te ensinar a permanecer nela. Mas para isso,
Você precisa aprender a diferenciar o controle da responsabilidade, porque há uma linha sutil entre cuidar e dominar. E é justamente aí que muitos perdem a paz. No próximo capítulo, você vai entender por que o desejo de controle parece algo bom, mas é ele quem destrói o que Deus quer construir. Controlar parece sabedoria, mas muitas vezes é só medo disfarçado de prudência. Você diz, estou só me prevenindo, mas no fundo está tentando se proteger daquilo que só Deus pode resolver. O controle dá uma falsa sensação de segurança. Você acha que se planejar tudo, nada vai sair errado. Que se antecipar cada detalhe, não será surpreendido. Mas o que você chama de prevenção é, na verdade, resistência à fé. A fé não combina com controle. A fé caminha em terreno que a lógica não alcança. E é por isso que o controle e a paz nunca moram juntos. Um precisa morrer para que o outro viva. Você já reparou que quanto mais tenta controlar, menos confia? E quanto mais confia, menos precisa controlar. Isso acontece porque a paz não nasce do domínio, nasce da entrega. Quando você tenta controlar tudo, você se coloca em um lugar que pertence a Deus. E esse lugar é pesado demais para um ser humano. É por isso que você vive cansado, porque está tentando carregar o que o céu nunca te pediu para segurar. Controlar é tentar ser Deus. E toda vez que você tenta ser Deus, a alma grita, porque ela sabe que foi criada para depender, não para dominar. O controle mata a sensibilidade espiritual. Ele te impede de ouvir o Espírito, porque o medo fala mais alto. E o medo sempre exige provas antes de acreditar, mas a fé se move mesmo sem ver. Deus nunca te chamou para entender tudo, Ele te chamou para confiar, mesmo sem entender nada. E isso não é ingenuidade, é sabedoria espiritual. O problema é que vivemos em uma geração que idolatra o controle. Queremos garantir resultados, medir riscos, prever cenários. Mas o reino de Deus não opera com garantias humanas. Ele opera com confiança sobrenatural. Quando você solta o controle, o inimigo perde acesso à sua mente, porque ele se alimenta da sua tentativa de prever. Ele te prende nas possibilidades para impedir que você viva o presente. E aqui vai uma verdade que o mundo não entende. Não é o controle que traz segurança, é a presença de Deus. Você pode estar em um barco balançando em meio à tempestade. Se ele estiver com você, há paz. Mas se ele não estiver, nem o mar calmo será suficiente. A palavra diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Não o mais você fará, não o mais você resolverá, ele fará. Mas há algo mais sutil que ainda precisa ser desmascarado. O motivo pelo qual, mesmo depois de entregar, você volta a tomar o controle de novo. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Por que você entrega, mas não consegue permanecer entregue? Você já percebeu que mesmo depois de orar e entregar tudo a Deus, em poucos dias, ou até horas, a sua mente volta a tentar resolver o que já foi colocado nas mãos dele? Isso acontece porque a entrega verdadeira não é um evento. É uma prática diária. Você entrega hoje, mas amanhã o medo tenta te convencer a pegar de volta. E ele faz isso de forma sutil, com pensamentos disfarçados de cuidado. E se Deus não fizer? E se eu estiver parado demais? E se for para eu agir? A mente humana não suporta o vazio do controle. Ela quer sempre uma prova, um sinal, um plano B. Mas a fé só cresce quando o controle morre. Você ora dizendo, Senhor, toma o controle da minha vida. Mas logo depois, tenta orientar Deus sobre como Ele deve agir. Isso não é fé, é medo travestido de espiritualidade. E Deus, em sua paciência, continua esperando o momento em que o seu coração vai parar de falar e começar a ouvir. Porque Ele não quer apenas receber o seu pedido, Ele quer ensinar o seu coração a descansar. O que te faz pegar de volta o que entregou não é falta de fé.
é falta de descanso. Você acredita que Deus pode, mas duvida que Ele quer. Você crê na promessa, mas teme o processo. E é no processo que muitos desistem, porque o tempo de Deus parece lento demais. Só que Deus nunca se atrasa. Ele age quando a sua fé amadurece o suficiente para sustentar o que Ele vai te dar. Entregar não é desistir de agir, é parar de lutar sozinho, é se alinhar com o ritmo de Deus. É permitir que Ele conduza, mesmo que o caminho pareça incerto. Há momentos em que Deus te deixa no silêncio, não porque te esqueceu, mas porque está te ensinando a confiar sem provas. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E quando você entender isso, vai parar de medir a fidelidade de Deus pelo tempo das suas respostas. Vai aprender a ver a presença dele mesmo quando nada muda. Porque paz não é ausência de movimento, é certeza de direção. Deus está dizendo: pare de tentar me ajudar a ser Deus. Eu não preciso do seu controle. Eu quero o seu coração. Há um selo divino nisso. A verdadeira fé não se mede pela força com que você ora, mas pela paz com que você espera. E quando essa paz começa a habitar, algo sobrenatural acontece. A mente que antes era um campo de guerra se torna um altar de confiança. Mas para que essa transformação aconteça, você precisa aprender o segredo da verdadeira paz. E ela não vem de fora, vem de dentro. No próximo capítulo, você vai entender como a presença de Deus muda completamente o ambiente da sua mente e por que é impossível ter ansiedade e comunhão ao mesmo tempo. A mente é o campo onde o inimigo mais gosta de lutar, mas é também o lugar onde Deus mais quer habitar. Ele não quer apenas te dar paz. Ele quer transformar a sua mente em morada dele. Você não vence a ansiedade apenas com esforço mental. Você vence com presença espiritual, porque o que a mente não consegue acalmar, a presença de Deus silencia. A paz verdadeira não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando o coração reconhece: Deus está aqui. E quando essa presença se torna real, o medo perde o som, a preocupação perde o peso, o raciocínio perde o controle. Deus não vai competir com o barulho da sua mente. Ele não grita, ele sussurra, e só ouve quem decide parar. O problema é que muitos oram, mas não param. Querem ouvir Deus enquanto correm, decidem, planejam. Mas a voz dele não fala com pressa, ela fala com profundidade. Fiquem tranquilos e saibam que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Essa frase não é um convite ao descanso físico, é um chamado à entrega interior. Fiquem tranquilos é o mesmo que parem de lutar contra o inevitável. Deus está dizendo: deixe-me ser Deus. Quando você convida a presença dele para os seus pensamentos, algo muda. O caos interno começa a se alinhar. O que parecia desespero se transforma em discernimento. O que era peso se torna oração. E, pouco a pouco, o Espírito Santo começa a ensinar a sua mente a respirar no ritmo do céu. A presença de Deus não remove o problema, mas muda completamente o modo como você o enxerga. Porque quando ele entra, o medo sai. Quando ele fala, a dúvida se cala. Quando ele toca, o que antes era confusão se torna clareza. Talvez o seu erro tenha sido tentar mudar os pensamentos antes de mudar a atmosfera. Você tenta pensar diferente sem antes se conectar à presença. Mas é impossível renovar a mente sem primeiro renovar o ambiente espiritual que ela respira. Deus não está apenas no templo, Ele quer estar na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas preocupações, no seu silêncio. E é nesse nível de presença que a verdadeira paz nasce. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você começa a viver assim, guiado pela presença e não pela lógica, algo dentro de você começa a se curar. Porque o problema nunca foi apenas o medo do amanhã. Foi o esquecimento de quem você é hoje. E é isso que vamos revelar a seguir. Como o excesso de pensamentos te fez esquecer a sua verdadeira identidade
e como Deus quer te lembrar quem você sempre foi aos olhos dele. O excesso de pensamentos não rouba apenas a sua paz, ele rouba a sua identidade. Você começa a se definir pelos medos, pelos erros, pelas incertezas, e sem perceber, o quem eu sou vira o que eu temo. A mente, quando dominada pela ansiedade, cria uma versão distorcida de você mesmo. Ela sussurra mentiras em tom de verdade. Você não é capaz. Você perdeu a chance. Você não vai conseguir. Deus já desistiu de você. Mas essas vozes não vêm do céu. Elas vêm do inferno que tenta morar na sua cabeça. E Deus, em sua graça, te chama hoje não para discutir com essas vozes, mas para calá-las com uma verdade simples e eterna. Você é filho, não um servo ansioso, não um pecador esquecido, filho. A ansiedade tenta te convencer de que você precisa provar algo para ser amado. A fé te lembra que você é amado antes mesmo de provar qualquer coisa. Você não precisa entender tudo para ser aceito. Não precisa resolver tudo para ser digno. O amor de Deus não vem depois da solução. Ele é a própria solução. Quando o inimigo quer te paralisar, ele ataca a sua identidade. Porque quem não sabe quem é, tenta ser tudo o tempo todo. Vive em busca de controle, aprovação, validação. E é nesse ciclo que a mente adoece. Mas quando você lembra quem é, a confusão perde força. Porque filhos não precisam controlar o pai, eles apenas confiam. Deus está dizendo, você não precisa entender o plano, você só precisa lembrar de quem fez o plano. A paz começa quando a identidade é restaurada, porque a alma só descansa quando sabe onde pertence. Você pertence a Deus, sempre pertenceu, mesmo quando duvidou, mesmo quando se afastou, mesmo quando tentou fazer tudo sozinho. E há algo poderoso em saber disso. Quando a mente tenta te aprisionar, a verdade te liberta. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade não é uma teoria, é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Ele não veio apenas para salvar o seu espírito, mas também para libertar a sua mente. E quando essa libertação começa, algo em você desperta, porque não há mais nada a provar, apenas a viver. No próximo capítulo, você vai entender como essa libertação mental se torna um estilo de vida. Uma nova forma de caminhar, pensar e descansar. E mais do que isso, vai descobrir como transformar essa entrega em um testemunho vivo do poder de Deus. Quando a mente é liberta, o corpo descansa, o coração desacelera e o espírito floresce, porque a paz de Deus não é teórica, é tangível. Ela muda o seu ritmo, a sua voz, o seu olhar, mas essa libertação não acontece de uma vez. É uma escolha diária, soltar o controle e confiar. É acordar e dizer, hoje, Senhor, dirija minha vida. Hoje, o volante é teu. A cada vez que a ansiedade tenta voltar, você tem uma decisão, ouvir a dúvida ou lembrar da promessa. E é aqui que o Espírito Santo age. Ele te lembra daquilo que o medo tenta te fazer esquecer. A mente vai tentar te levar de volta para o velho padrão, questionar, prever, controlar. Mas o Espírito te chama para algo novo, descansar, confiar, seguir. A fé não é ausência de pensamento, é direção de pensamento. É escolher o foco certo. Não o problema, mas o Deus que o atravessa com você. E quando essa fé se torna constante, você começa a perceber o milagre silencioso. O que antes te tirava o sono, já não te domina. O que antes te fazia correr, agora te ensina a esperar. Você começa a viver em outro compasso, o compasso da graça. Deus não quer que você apenas pare de pensar demais. Ele quer te ensinar a pensar como Ele. A mente dele é paz, a voz dele é calma, o tempo dele é perfeito. E quando você se alinha a esse ritmo, o caos interno se transforma em clareza. Porque finalmente você entende que não precisa controlar para viver em segurança, precisa confiar para viver em liberdade.
O Senhor te diz: deixe-me conduzir. Eu conheço os caminhos que você não vê. Eu sei os atalhos que o seu medo jamais permitiria. Eu preparo o terreno enquanto você descansa. E é nesse descanso que o propósito floresce, porque só quem entrega o volante pode ver para onde Deus realmente queria levar. Agora é o momento de selar o que o Espírito começou a despertar dentro de você. Não com um esforço, mas com uma rendição. Oração. Senhor, eu te entrego o volante da minha vida. Hoje, eu decido parar de tentar ser o condutor e passo o controle às tuas mãos. Aquieta minha mente, ensina meu coração a confiar, mesmo quando eu não entender. Toma meus pensamentos, meus planos, meus medos e os transforma em fé viva. Onde havia dúvida, planta certeza. Onde havia ruído, traz silêncio. Onde havia ansiedade, derrama paz. Eu declaro que minha vida não é dirigida pela lógica, mas pela tua presença. E que a partir de hoje, o meu coração seguirá o teu ritmo, e não o ritmo do medo. Em nome de Jesus. Amém.